O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Prezado irmão, querida irmã, ao celebrarmos nesta quinta-feira, após a Epifania do Senhor, nós aqui vimos neste Evangelho que ele é maravilhoso, Evangelho que nos ensina muito. Em que sentido? A finalidade última da nossa existência, da nossa fé, do nosso amor a Deus. Jesus, aqui, quando ele chega na sinagoga e encontra esta passagem do capítulo 61 do profeta Isaías, ali está a finalidade última da sua presença entre nós. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, disse ele. Qual é a finalidade? Por que ele recebeu esse Espírito? Então ele diz, a partir do versículo 18, é muito claro: para anunciar a boa nova aos pobres. Já diz muita coisa da minha missão, da sua missão, na sua casa, na sua família, na comunidade, para anunciar a boa nova com Cristo. Porque esse mesmo Espírito de Jesus, eu e você o recebemos no batismo. Sim, recebemos esse Espírito e o próprio Cristo disse: darei o Espírito e vocês farão coisas maiores das que eu fiz. Então, somos chamados a viver, proclamar a palavra em todos os sentidos com a nossa vida. Com a nossa vida. Para proclamar um ano da graça, para proclamar a palavra, a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista. Ou seja, fazer com que cada dia as pessoas sejam libertas de tantas dores, de tantas mágoas, tantas correntes que machucam, que ferem, estão cativas, presas. Elas não têm liberdade, não têm leveza, não têm paz. Somos chamados a anunciar esta boa nova de Deus, esteja onde estivermos. Aos cegos, a recuperação da vista. Pelo mesmo Espírito de Jesus que nós vivemos intensamente, nós somos chamados a ser sinais desta libertação, deste amor, a proclamar Cristo. Neste sentido, nós entendemos a primeira leitura, que é muito forte e que nós devemos acolhê-la com todo o nosso coração. São João, na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 20, diz: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Jesus disse para nós que se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. E hoje está dizendo, o amor a Deus significa o amor ao irmão. Eu queria
pedir sua atenção num aspecto muito importante. Vamos usar a cruz. Certamente você tem uma cruz aí na sua casa. E se você olhar a cruz, você vai entender exatamente o que São João disse para nós neste capítulo, na sua primeira carta, no capítulo 4. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é um mentiroso. E como é que eu e você amamos a Deus? Ele diz, a renúncia de si. Esqueça você. Você não é o centro. Esqueça. É como Deus que ele deixou de ser, de existir, e existiu para nós. É uma entrega total. Então veja, olha que coisa bonita. Eu e você que temos uma cruz em casa, e sempre estamos contemplando a cruz para entender esse amor. E isto é um amor concreto, real, verdadeiro, entrega total de si. Então quando eu e você estamos em oração, nós temos o que chamamos de a espiritualidade vertical e horizontal. Quando nós estamos em oração profunda, eu e você dizemos, mas eu amo a Deus. É isso, exatamente, eu amo a Deus. Porque nós amamos a Deus, o que acontece? Nós temos uma relação direta. É esta haste vertical da cruz. Eu e Deus. Eu amo a Deus. Por isso eu estou em constante oração, falando com Deus. Mas tomar a cruz de cada dia, e Jesus disse, se você me ama, se você quer me seguir, renuncie e tome a cruz de cada dia. O que está dizendo? Que eu e você temos que abrir os braços e amar o irmão. Essa é a cruz, é a espiritualidade horizontal. Então não existe uma espiritualidade meramente vertical. Eu e Deus. A isto a Santa Mãe Igreja nos ensina que isto é uma espiritualidade intimista. Ela não tem valor, é voltada só para si. Isso não existe. Não. Sim, eu amo a Deus. Eu proclamo isso com a minha vida, com as minhas palavras, tudo. Daí diz, então, com esse mesmo amor que Deus se deu por mim, então eu me entrego a Deus. Onde? No irmão. É esta a verdade. Então, toda vez que você olhar para a cruz, você vai entender exatamente essa frase que São João disse para nós hoje. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Ponto final. Tem discussão. Você é mentiroso? Quem que é o pai da mentira? A gente nem gosta de falar. Na comunidade eu pergunto, né? Quem é o pai da mentira? Todo mundo fica quieto, tem medo de falar. O demônio, o diabo, Satanás. Se você mente, você é filho de quem? Então, nossa, padre, o que é amar a Deus? É eu me entregar pelo outro. E quem é esse outro, né? Ela já dizia isso para nós, mas quem é meu próximo, né? Aquele que precisa de você. Aquele que precisa. Não é o que você está disposto a ajudar. É aquele que precisa de você. E aquela pessoa que menos gosta de mim, padre, é nela que você tem que amar a Deus. Filho, por isso que Jesus disse, tome a tua cruz de cada dia, porque é fácil amar a Deus numa situação de conflito, de rejeição, onde as pessoas rejeitam você, onde elas julgam você, condenam você, onde elas não te dão nenhum valor. É fácil amar nelas Deus? Não, claro que não. Mas é aí onde você abraça a cruz. É uma morte para si, diária e constante. Agora, nós conseguimos isso como que num passe de mágica? Também não. É por isso então que a gente, todos os dias, nós nos colocamos de joelhos, rezamos, todos os dias rezamos o nosso Santo Terço. Por que a gente reza o terço devagarzinho, meditando, né? Vai rezando com calma, meditando os mistérios. Por que a gente faz isso? Para nos tornar forte e para abrir o coração a fim de que o Espírito de Deus, fazendo morada em nós, como São Paulo diz, acaso não sabeis que vocês são templo, morada de Deus? O Espírito habita em nós para quê? Para nos fortalecer, para nos tornar grandes. Eu me torno grande no Espírito para que eu seja pequenino. Vocês estão vendo durante esta Santa Missa, todo esse processo do Natal,
A gente vê a imagem de Jesus pequenino. E o que diz aquilo? É Deus. Deus se fez pequenino. E por que ele se tornou tão pequeno? Porque ele é forte, porque ele é todo poderoso. Então eu e você, no Espírito, nós nos tornamos fortes, poderosos, a tal ponto de sermos humildes, pequenos. Para que você entenda, me permita esta linguagem, você percebeu o quanto que nós somos imaturos, o quanto que nós precisamos crescer na fé. As pessoas, elas vão aprendendo, ela lê um livro, ela estuda um pouco mais do que a outra, ela já começa a sentir-se melhor do que a outra. Não, porque eu sou mais inteligente, porque eu sou melhor, porque eu sou isso, aquilo. Não é nada. Aquele que é, de fato, ele é pequeno, muito silencioso. Aquele que é silencioso, tranquilo, não tem muito alvoroço. Por isso que enxergar Jesus naquela pequenez da manjedoura, só aqueles que esperam em Deus. Muita paciência, muita serenidade. E o grande convite, nós estamos da Epifania, celebramos a Epifania, e vamos celebrar o batismo de Jesus em breve. O que isso significa? Os reis magos, eles viram Deus naquele menino. E quantos não viram? Qual é o convite que nós recebemos durante todo o tempo do Advento, que celebramos antes do Natal? Ver Deus no irmão. Este foi o grande convite. Mas nem todos enxergaram Deus quando ele se manifestou. Nem todos. Então daí a necessidade de eu e você termos a grandeza do Espírito para ver Deus no outro. Naquela pessoa que ela é afável, querida para mim. Como é bom estar. Eu tenho amigos, graças a Deus, tenho pessoas que me amam muito e que eu amo. Como é bom estar com elas. Tem aquelas que eu sei que não me amam nem um pouquinho, quando eu as vejo, né? É ali que nós temos que olhar para todo o nosso ser e perceber, eu amo a Deus. No inimigo, amai os vossos inimigos. Como Jesus é maravilhoso, como Ele nos ajuda a crescer, sermos fortes, a sair da nossa infantilidade espiritual, a sermos grandes. E esta grandeza é que liberta. Por isso Ele diz, eu vim para quê? Para libertar os cativos, para recuperar a visão ao cego, para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse mesmo Espírito de Deus que ele recebeu no batismo, quando João Batista, e nós vamos rezar isto no próximo domingo, quando João Batista joga água sobre a cabeça de Jesus, o Espírito Santo paira sobre ele. Quando eu e você recebemos o batismo, o que aconteceu conosco? Recebemos o Espírito Santo. Para qual finalidade? Para anunciar a boa nova, a libertação, recuperação da vista, para tornar as pessoas leves, tranquilas. Então, se na sua casa, o ambiente em casa é um ambiente pesado, um ambiente que não tem perdão, que não tem acolhida, que não tem compreensão, peça ao Espírito Santo, abra teu coração, não seja orgulhoso. Peça ao Espírito Santo e diz, Senhor, eu estou fraco, eu preciso, mas eu quero. Se você quiser, o Espírito Santo te capacitará e te dará condição para, como Jesus. Mas tem que enfrentar a cruz todo dia. Aquela que ensinou Jesus a estar no templo, a acreditar. Aquela que ensinou Jesus a ser exatamente este ser de amor. Ensine você e eu. Maria, nossa mãe, segure da nossa mão, como ela é nossa mãe querida. Como sendo a nossa mãe, de fato ela é, Maria nos conduza para o Filho. Numa capacidade de escuta profunda. Escute a Deus. Escute. Eu ouço as pessoas falarem muito em obediência, obediência, obediência. O que é obediência? É ouvir. Ouça. Ouça com o coração.
Jesus disse muitas vezes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tão simples e é simples. Quando complicamos demais é porque nós não queremos viver o que está sendo dito. Aí começamos com grandes conceitos, grandes falas, grandes... Não, escuta. Qual é o problema entre casais? A incapacidade de escuta. Problema na comunidade. Quando a comunidade começa a ter muitas briguinhas, conversinhas, qual é o problema? Falta de acolhimento, escuta. Vamos acolher Deus. E quando eu e você acolhermos Deus, toda esta liberdade, toda esta paz estará em nosso coração. Lembre-se da cruz. Tome a tua cruz e me siga. Amar a Deus e amar o irmão. Sempre.